O que é avivamento? O que é avivamento para você? Isso é uma coisa que é bom que o pastor toque no assunto, porque eu sempre tinha, assim, eu não tenho bem claro isso na minha cabeça. Coração quebrado. É uma renovação? Uma renovação, muito bem. Do Espírito Santo. Avivar os que estão mornos ou dormindo. Vamos pegar o termo, assim, o termo literal, né? Avivar é algo que Dar está vida, num processo de morte e ele volta à vida, né? Então, reavivar ou avivar, né? É algo que não é um processo, você reverte esse processo, né? Será que houve um momento de avivamento no Antigo Testamento? Será que há algum indício de avivamento no Antigo Testamento? Houve lá no do Egito que eles clamaram lá, que todo mundo se juntou para clamar, não seria Um momento de libertação, né? Fazer o clamor para pedir ajuda para Deus. A intervenção de Deus, né? Isso. Ali foi mais um clamor de intervenção, né? Avivamento individual, acho que houve de Davi, por exemplo. Sim. Houveram vários momentos de avivamento, todo momento de arrependimento, de renovação. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho de um período de avivamento, no período da história de Israel, no período de Esdras. Né? O período de avivamento, eu tomo isso como um período de avivamento. Vamos aí então, nossa lição hoje é a lição 23, né? Esdras, reconstrução do templo. Estamos falando aí de um período onde então o império babilônico caiu, né? Os persas então começam a dominar todo o território que a Babilônia, primeiro a Assíria dominou, a Babilônia tirou da Assíria, agora os medo-persas tiram da Babilônia. Então é a sucessão, né? Assíria, Babilônia, agora são os medo-persas. E o primeiro grande rei do Império Medo-Persa é Ciro. Ciro é o primeiro grande rei. E vamos ver então o decreto que ele baixa lá em 2 Crônicas, né? Finalzinho de 2 Crônicas, a gente vai ter lá o decreto do rei Ciro, rei da Pérsia. Que aqui a gente está imaginando que o último evento que a gente estava estudando a semana passada era justamente a prisão, o cativeiro de Judá e de Israel, né? Primeiro foi Israel, no reino assírio, depois com a Babilônia foi reino do sul, Judá, levado para a Babilônia. Então eles estão lá no exílio, havia a profecia de Jeremias de que depois de 70 anos seriam libertos, e aí então a Babilônia cai e quem toma o poder é a Pérsia. Veja lá em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 20. Então a situação de Jerusalém está descrita no versículo 19, né? Queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram a fogo e destruíram todos os seus objetos preciosos. Então isso está lá no versículo 19, é o que aconteceu. Versículo 20. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Versículo 21. A terra gozou dos seus sábados, todos os dias da sua desolação ela descansou, até que se completaram os 70 anos em cumprimento da palavra que o Senhor falara por intermédio de Jeremias. Gente, é interessante a gente observar este versículo aqui, porque havia um mandamento que o povo judeu deveria, um ano, deixar a terra descansar. De 70 em 70 anos, um ano deveria a terra ficar sem utilidade. Tá? Havia, primeiramente, o ano sabático, que esse seria o ano sabático, né? Que é um ano onde a terra deveria descansar. Então, o que acontece? Os israelitas não respeitaram essa lei. Eles utilizaram as terras e não deixaram descanso para a terra. E aí, então, e não somente esse mandamento, a gente viu que eles atropelaram todos os mandamentos, né? A gente viu a situação complicada, os profetas profetizando, anunciando, e eles simplesmente desrespeitando as leis. Entre elas essa do descanso. E o que acontece então? Deus deixa 70 anos a terra parada. Já que vocês não dão descanso, eu vou dar descanso para a terra.
Então, aquela ideia, né, dos 70 ficou. Né? E aí, então, se ficou 70 anos, então eu vou dar o meu descanso para a terra. E aí, então, ficaram esses 70 anos profetizados, então, já por Jeremias. Versículo 22. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Esse subir, a ideia é o quê? Não é que eles teriam que subir e ir para o norte, porque eles, na verdade, teriam que ir mais para o sul, né? A ideia de subir é que quem fosse para Jerusalém subia. Tá? Essa era a ideia. Subiu para Jerusalém, significa que ir para Jerusalém era, seja se você viesse do norte, do sul, do oeste, do leste, é que se você fosse para Jerusalém, você subiria. Você era um morto, O trajeto final seria morro, sim, mas a altitude de Jerusalém não é tão alta a nível do mar, se a gente for pensar nesse sentido. Né? Mas o sentido é a ideia de subir a Jerusalém, ir, a ida a Jerusalém, subir a Jerusalém. É o termo que era usado naquela época. Né? Na minha tradução diz parte para Jerusalém. Parta para Jerusalém, certo. Normalmente aqui na região eu acredito que eles dizem subir, sempre é contra o rio. Se o rio está vindo. Ok. E ali como tinha o Éufrates e o Tigre, se for da Babilônia, realmente está subindo o rio, né? Sendo que se eles viessem do rio Tigre e Eufrates, da Babilônia, eles estariam descendo, porque o Jordão ele vem da Galileia o Jordão, sim, para o sul, né? E eles estariam acompanhando. Se fosse ideia do Rio Jordão, aí seria descer, né? Dependendo de onde, do teu ponto de referência, vai ser subir ou descer, né? Muito bem. Notem agora, próximo livro, qual livro é? Esdras. Se você for pegar os últimos versículos de Crônicas e os primeiros versículos de Esdras, vai ser cópia. É praticamente cópia, olha só. O versículo 22 e o primeiro diz lá: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Basicamente é a cópia, né, do versículo 22 e 23. Né? Então existe uma relação muito grande, e alguns então historiadores dizem, relatam de que Crônica seria uma escrita de Esdras. Esdras teria feito a escrita então de partes de Crônicas, algo semelhante. Né? Continuando então, ele diz ali no versículo 3: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Aqui então a gente tem o relato, Ciro dá um mandamento, e não somente permite eles voltar, como também o quê? Os recursos. Vocês lembram como é que o povo de Israel saiu, com que recursos eles saíram do Egito? Pensa o povo escravo saindo com riquezas. É absurdo. Né? Aqui a recomendação de Ciro é que também os judeus agora já, né, voltem para Judá, em que a gente vê Judá e Benjamim, né, porque eram as duas tribos que tinham se unido lá no sul. Mas os
vizinhos, as pessoas que moravam ao redor, deveriam dar o quê? Os próprios recursos para que eles fossem levados de volta para Jerusalém. Tá? Então eles não vieram para casa somente com os bens que eles tinham adquirido, mas sim também com outros bens que as pessoas muitas voluntariamente dessem, né, ou até pudessem pedir. Né? Mas, pastor, uma pergunta. Sim. Aquilo que foi retirado lá de Jerusalém, né, que foi levado para a Babilônia, toda aquela riqueza... Já vamos chegar lá. Não, mas eu ia dizer o seguinte, isso também Ciro permitiu que levasse, né? Pelo menos uma parte, né? Então, já vamos chegar lá. Né? As riquezas do templo, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, aqui já tem um mandamento de saída, os versículos eles se complementam, né? Vamos lá agora para o versículo 5, a gente já leu, o 7. Além disso, tirou o rei Ciro os utensílios da... desculpa, agora que a gente justamente vai chegar lá, né? Além disso, então, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses. Então, aqueles utensílios que você estava acabando de falar, Ciro diz, agora pega aquilo que está guardado lá e tal, devolve para o povo, porque eles vão levar de volta. Então, aí ele até vai fazer uma relação de coisas, né? Porque tudo era anotado. Vocês podem ver que quando eles levaram as coisas, anotaram tudo aquilo que estavam levando. E agora, quando mandam de volta, estão mandando de volta, está registrado quantas panelas, quantas bacias, tudo Como mais. foi organizado, então, né? Usar naquela época, se preocupar com isso. Até hoje em dia encontram ainda nas ruínas anotações de números, de informações, de colheitas, de produtos, recibos de barro, né? Recibo de barro que foi entregue tantas e tantas ovelhas, que foram entregados tantos e tantos jarros de cereais e comércio e tudo mais, né? Tanto é que a escrita ela foi meio que elaborada a partir do comércio, né? A escrita cuneiforme era uma forma de eles registrarem aquilo que estava sendo trocado, vendido. Tá? Então essa questão de anotação era muito sumeriana, era muito própria daquela região mesmo. Eles anotavam tudo. Daqui a pouco a gente vai ver os registros de Esdras também, já em rolos, né? Estou falando do registro nas placas de barro, isso é bem anterior, né? A primeira forma de escrita ela foi feita em plaquinhas de barro, né? Que é a escrita cuneiforme, que veio lá dos Sumérios, que é dessa região também. Mas depois já veio o escrito do pergaminho e por aí vai, no papiro, inclusive. Muito bem, então a gente pode ver que eles estavam voltando, mas não estavam voltando de mãos vazias, mas sim estavam voltando com os seus próprios utensílios. Agora, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Belaías, Relaías, Mordecai, Bilzã e por aí vai. Vai dar uma lista de nomes, né? Então os líderes, alguns desses líderes, o primeiro da lista é Zorobabel. E aí nesse livro de Esdras você vai ver que esse nome vai voltar várias vezes. Então o primeiro líder, primeira leva, primeiro grupo organizado que volta para Judá é com Zorobabel. É o grande líder que vai estar conduzindo em primeiro lugar. Com que propósito? Qual é o alvo deles voltar para Judá? Reconstruir o templo. Reconstruir o templo. O próprio Ciro, Deus tinha levantado Ciro para reconstruir o templo. Então o foco era esse. Muito bem. Aí vocês vão ter uma longa lista de nomes ali, de pessoas que estariam retornando. Versículo 64. Quem quer dar nome aos filhos? Ele tem uma boa... tem levitas, tem sacerdotes, enfim. Vamos lá para o 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360 homens, né?
Então, aí versículo 65, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, também tinham 200 cantores e cantoras, os cavalos e aí até os camelos e por aí vai, né? Então, aí, ó, mais de 42 mil pessoas retornando. Muito pessoas bem. ou só contar os homens? As crianças e as mulheres eles contavam, né? Provavelmente os homens, né? Aí, nessa lista aqui você pode ver que vai ser basicamente homens, né? Mas isso, além dos seus 7.337 servos e servas. Servos e servas, né? Além, né? Então estava contado aqui. Não, nesse sim, Quando porque é eram servo, servos. é uma festa? É. Mas quando era na casa da família era só os Não, não era homens. né? contado. Geralmente não eram contados. Nem crianças. Crianças e mulheres não. Uma questão só que a gente tem que entender é o seguinte, que não é a totalidade das pessoas que vai voltar. Tá? Grande parte das pessoas que saiu ficou no exílio, né? Já tinham se estabelecido. Casaram. A gente não tem que entender que somente estavam trabalhando de escravos só, né? Mas muitos deles tinham suas terras, suas plantações, haviam até vilas, né? E que acabaram se estabelecendo então nesse outro ambiente e acabaram não querendo voltar, né? Mas- O pastor Daniel, por exemplo, Não Daniel voltou. não voltou, né? Justamente. Até aqui, né, no versículo que a gente leu, os quais o Espírito do Senhor moveu. Né? Onde é que a gente leu isso? Não lembro mais onde é que a gente leu, mas até existe algo ali que fala que Deus tocou no coração para que eles retornassem. Né? Indo um pouquinho mais adiante, versículo 70, a gente já leu? Não. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo habitaram nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Então, eles retornaram e começaram a ocupar novamente as cidades que anteriormente eram habitadas. Agora, a construção propriamente dita. Vamos lá para o capítulo 3, versículo 1 a 3. Diz assim: Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos começaram a edificar o altar de Deus, do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram um altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Primeira coisa que eles vão reconstruir, o que é? É o altar. É o altar porque ali é que é feito o sacrifício. Então a primeira coisa que eles vão reconstruir é o altar, mesmo que eles tivessem temor, ou terror, né? Medo, por causa de todas as nações circunvizinhas, que estavam ali na espreita, não querendo que fosse reconstruído o altar, muito menos o templo. Então eles fizeram isso com bastante temor. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Aí no versículo 6 e 7 diz assim: Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Então ainda não tinham feito o templo. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidonos e aos tírios, de Tiro e de Sidom, né, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha sido dada por Ciro, rei da Pérsia. Então aqui eles contratam pessoas que vão trabalhar nessa reconstrução. Tá? Nem todos, de repente, eram hábeis na construção, então eles acabaram pagando, né, eles vieram, então a gente viu que eles vieram com alguns bens para a reconstrução, e eles então vão pagar agora para que o templo seja reerguido. E os de Tiro e de Sidom, eles são pessoas que viriam
trazer madeira, né? Que era a madeira bastante conhecida naquela época, né? Do Líbano, né? Então eles estariam transportando a madeira e eles tinham autorização para isso. Continuando então, construção do altar, o templo, versículos 6 e 7, a gente já leu? Sim. 10 em diante, diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a ordem de Davi, o rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, sua amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando viram o fundamento desta casa sendo lançado. Mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em alta voz, e o som se ouviu de muito longe. O que acontece? Aqui, ao mesmo tempo que existe muita alegria, muita festa, né? Poxa, o alicerce foi lançado, aquela alegria, né? Até hoje em dia, né? Quando fazem alicerce, eles fazem um churrasco, fazem alguma coisa, né? Eles alegres ali e tal, aquela festa toda, e mais os mais velhos, os sacerdotes que tinham visto outro templo que havia sido destruído, eles choravam, mas choravam de tristeza, porque esse templo era muito menor do que o primeiro. E aí eles ficavam lembrando da glória daquele primeiro templo, eles ficavam, mas olha só, e eles então chorando de tristeza, enquanto que os outros se alegravam e festejavam. Mas enfim, porque os saudosos, né, isso muitas vezes acontece lá na igreja, né? Os mais velhos, saudosos, né, chorando para o passado, e os jovens, né, se alegrando por aquilo que está acontecendo, né? Então, às vezes, existe esse misto, né, de sentimentos na igreja hoje em dia ainda, né? E, enfim, né, a gente precisa trabalhar esses dois sentimentos e deixar a obra acontecer, continuar a construção, né? Não dá para parar, né? Continuando, agora a gente vai ver a oposição. O que acontece? Então está lançando o fundamento, a coisa está acontecendo. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Opa! Vocês já ouviram o que aconteceu? Como assim trouxe-nos para cá? Quem eram esses que foram trazidos para lá? Vocês já ouviram sobre isso, que eram os... Como é que é? Estrangeiro? Não, que ficava ali na vizinhança de Judá. Os Samaritanos, samaritanos. né? Que era aquele povo misto. Então ele falou: a gente já foi ensinado a adorar esse Deus de vocês, então deixa a gente construir junto. Na verdade, aqui existe um engano, eles estão se oferecendo para ajudar, mas não era assim bem aquilo que era para acontecer, mas era mais uma sutileza, né? Que eles estão usando para se mostrar voluntariosos, né? Mas existe um quê de falsidade, porque lá na frente eles vão se opor à construção. Ô pastor, só Sim. uma pergunta antes de continuar a leitura. De que tribo mesmo que veio os samaritanos? Desses povos, né? Porque os assírios tiravam o povo daqui Ah, tá. e traziam povos dos mais diversos, né? Que a gente via, né? Misturavam, miscigenavam, né? Então os samaritanos eram aquele povo misturado, né? E justamente esses agora, que são os vizinhos lá, estão vendo, opa, deixa a gente, porque a gente também já foi ensinado a adorar esse Deus de vocês aí, então a gente também tem parte nessa construção, né? Aí no versículo, porque o rei da Síria nos trouxe para cá,
né? Versículo 3. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família de Israel, eles responderam: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o rei Ciro falou que era para a gente reconstruir, a gente que vai reconstruir. Então o povo da terra pôs a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los para que não continuassem a construir. Já que não posso, eu vou ficar, vou desanimando, vou ficar boicotando você para desanimar você. Já tinha MST lá. Já tinha o partido do contra ali já, né? E isso durou um reinado inteiro? Olha só, versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, desde Ciro até Dário, que já o próximo rei, após Ciro, vem o rei Dário. Então, ficou esse povo lá incomodando, desanimando as pessoas de Israel para que não continuasse a construir. Então não foi um momento que foi um momento de desânimo, não, foi uma constante ali que aquele peso, aquilo foi minguando. A gente pode ver que Israel realmente parou a construção, lançaram as alicerces e aquilo ficou parado anos ficou aquele alicerce parado e o inimigo conseguindo estancar aquela reconstrução, né? Se a gente for pensar um pouco o plano espiritual, né? É claro que Satanás, ele não queria a reedificação do templo, porque ele sabia que a partir do momento que eles reconstroem o templo, principalmente o altar, eles podem sacrificar. E o que era o sacrifício? Não era o perdão, era o perdão. E ele queria continuar tendo legalidade sobre Israel para oprimir o povo. Ele não queria que sacrifícios fossem feitos, ele não queria que o templo fosse reconstruído, ele não queria que o altar fosse reconstruído, que novamente as festas, né? Que festa? A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, do Pentecostes fosse festejado. Porque todas essas festas eram para quem? Para Deus. E ele não queria que o povo de Deus adorasse a Deus. Então, aí que está a questão, ele está tentando trancar ali a edificação para que o povo não glorificasse a Deus. Muito bem. Versículo 11. Vamos lá para o 11. O que acontece? Esta é uma cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Então agora já é o rei Artaxerxes, que é depois de Dário, né? Vem o rei Xerxes, também conhecido como Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates. Então o que acontece? As pessoas, os vizinhos, né, de Judá, eles escrevem uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo: ó, tem um povo rebelde aí, estão querendo reconstruir a casa, né? Eles estão aí fazendo de tudo para reconstruir. E aí tem uma cópia, então eu não sei como é que, provavelmente foi Esdras que montou o livro de Esdras. Então, porque ele era escriba, ele era assim, um sacerdote, ele era da linhagem dos sacerdotes, então ele tinha um bom conhecimento tanto da lei, né? Então ele tinha técnica de escrita, ele tinha um quê de conhecimento, e provavelmente ele teve acesso às cartas e às cópias das cartas que estavam correndo nessa correspondência, porque ele, no livro de Êxodo, a gente vai ter muitas cópias de cartas, que ele, esta carta foi enviada para Xerxes, essa carta Xerxes mandou como resposta, e aí ele literalmente descreve aquilo que foi escrito, tá? Então é interessante saber assim, a segurança, né? No período da Pérsia, algo que destacava, e isso agora conhecimento histórico, porque eu às vezes estudo livros de história, né? O período do Império Persa, uma coisa que eu, assim, até está lá nos registros de história, uma coisa que era muito eficaz era o correio persa. O correio persa, porque ele tinha dividido, Dário, né, teve essa forma de dominação, ele dividiu
todo o reino dele em satrapias, né? Pequenos territórios, né? 121 ou 127 territórios pequenos, cada território governado por um sátrapa, que era um líder daquela região, e ele tinha comunicação com todos esses sátrapas, e ele tinha até seus informantes, em cada região dessas, e então ele mandava e recebia cartas, né, escritos de toda essa região. Então, se acontecia alguma coisa, ele ficava sabendo. Tá? Isso está lá nos registros de história, vai além. Mas, por isso que existe uma riqueza tão grande de material arqueológico hoje em dia. Se você for escavar lá, você vai encontrar várias dessas escritas, né, que eles tinham registros, né, que iam enviando de um lado para o outro. Então, aqui, esses povos eles estavam reclamando, né, olha só o que eles estão fazendo. Vamos ver agora 1 a 4, a gente leu, capítulo 4, versículos 1 a 4, 5, 11 ou 17. 17 diz assim: o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que habitam em Samaria, como também ao restante dos que estão além do Eufrates, saudações. Está respondendo para quem? Para o povo de Samaria. Então, aquele povo que diz, a gente também aprendeu, a gente foi levado para cá. Então, quem estava provocando essa situação toda eram os samaritanos mesmo. Eram eles que estavam mandando carta, eles estavam recebendo e a coisa estava indo e vindo, né? Versículo 21. Agora dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, a lei, até que eu ordene outra coisa. Tá? Então, o que o Artaxerxes manda? Manda uma carta para eles, ó, para a construção, manda eles parar. Né? Então, deu certo a estratégia deles. Né? Versículo 23, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai e o escrivão, seus companheiros foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, até o segundo ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Então eles simplesmente trancaram aqui a construção e deram um tempo agora para terem que esperar, né? Agora, capítulo 5, veja lá. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus, que os ajudavam. Então aqui novamente eles pararam, e no capítulo 5 eles novamente retomam a construção. Aqui a gente tem o profeta Zacarias, é mencionado aqui, né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus, né, que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Né? E eles então exortavam que eles continuassem a reconstruir, reedificar. Vamos lá para o versículo 7 e 8. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, saudações cordiais. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá. Então, novamente, aqueles amigos, né, os vizinhos lá, vão para Judá de novo. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e já a madeira está sendo posta sobre as paredes, e esta obra apressadamente se faz, e se adianta em suas mãos. Aqui a construção já está vindo, já está subindo para as paredes, já estão começando a colocar madeira, né? Provavelmente da cobertura talvez. Né? Então aqui preocupados novamente, olha, eles começaram a construir de novo. Vai carta de novo, agora para o rei Dário.
retomando agora no capítulo 5, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Capítulo 6. O rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Ecbatana, fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia: no primeiro ano de Ciro, rei Ciro, o rei deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira e por aí vai, né? Informações técnicas aqui, né? Então, ele foi buscar orientação. Existe alguma coisa escrita sobre isso? Já que eles estão acusando, que eles estão construindo indevidamente, mas tem algum registro? Já, porque se a gente for ler todo, não quero ler todo o contexto, porque eles dizem, a gente foi lá e eles estão dizendo que eles podem reconstruir, porque parece que eles disseram que Ciro deu autorização para eles construírem, né? Olha só, passou Ciro, passou Dário, passou Artaxerxes, se não me engano aqui seria o Dário II, então já está passando vários reis e o templo não estava terminado, tá? Então, o quanto estava sendo difícil reconstruir o templo, né? A coisa estava demorando, tá? A oposição. A oposição, e aí o pessoal desanimava, e cada um voltava para suas casas, e dali a pouco Deus manda um profeta para dizer, gente, vamos lá, vamos reconstruir, né? Está na hora. E aí os caras voltam, então essa situação toda, né? Só para a gente entender a opressão que estava sobre essa reconstrução, não era para construir mesmo, né? O diabo estava fazendo de tudo, né? E o povo de Deus ali, né? Ai, mas pode, não pode, mas disseram que não podia, mas agora será que pode de novo? E aí vem o profeta e diz, mas reconstrói. Por quê? Eles tinham autorização para construir? Tinham. Tinham. De Ciro. De Ciro. De Ciro e de Deus, Então, olha só como é que o diabo é astuto. Ele sabe quem são os nossos direitos. Ele sabe o que é a nossa herança. Só que ele vai levantar, às vezes, vozes ao nosso redor dizendo, você não pode, isso é proibido, isso que você está fazendo, isso é errado. Pessoas negativas também. Sabe? Então, a gente se deixa influenciar, gente, pela mentira do diabo, sem razão muitas vezes, acreditando mais na mentira do que na verdade, né? E abrindo mão muitas vezes daquilo que Deus quer para a gente. Em função de mentiras. Não havia fundamentação. Claro que o rei Artaxerxes, que proibiu a construção, não sabia se ele tivesse tido a preocupação de verificar os registros como Dário depois fez, teria matado a charada, né? Mas como eles tinham a autorização e o direito de construir, né, Deus era com eles. Até tem um texto lá que dizia que Deus era com eles, por isso que eles retomaram a construção. Vamos dar mais uma olhada agora, versículos, capítulo 6, versículo 15 e 16, a gente já viu? Deixa eu ver. Não. Versículo 10, a gente já leu? Não. Não. Ah, tá. Então ele foi lá buscar esses livros de memórias, né? Aí o versículo 7, agora o 7, não empeçais a obra, então agora o rei Dário novamente, né? Não empeçais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem essa casa, a casa de Deus e o seu lugar. Também por mim se decreta o que há vez de fazer para com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real dos tributos da lei do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Tudo o que for necessário, como novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, o trigo, sal, vinho, azeite,
segundo a requisição dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desce-lhes dias após dia, sem falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Vocês estão percebendo o que acontece aqui? Que reviravolta. Eles queriam, na verdade, obstruir essa construção e se deram mal, porque havia uma base de coleta de impostos. Em cada dessas regiões eles tinham que pagar imposto para o rei do Império Persa. E o que acontece? Ele fala, tira dos tesouros dos impostos e paga essa construção aí. Toma. Por quê? Porque estava registrado aqui o rei Ciro, ó, quem vai bancar essa construção é o governo Ciro. Ciro, o rei, vai pagar essa reconstrução. Dário leu e falou, opa, tá aqui, ó, esse custo é nosso, pode tirar, acabar se dando mão. Né? O próprio imposto que estava pagando, quem estava financiando a obra? Eles mesmos. Então eles tiveram que pagar, e ainda faz o seguinte, né? Tudo que é de cereal, tudo que é de azeite, tudo que precisar, dá para o sacerdote, para que ele faça sacrifício e ore. Por quem? Pelo rei e seus filhos. Opa, eu quero bênção também, né? Vou financiar esse negócio aí, mas ó, lembra para eles lá que é para eles orar por mim ali também. Gente, que bênção! Que bênção, sabe? Quando Deus está no negócio, até o inimigo, aquele que se levanta para obstruir o caminho daquele que está fazendo a vontade, a obra de Deus, até o diabo nessa hora tem que baixar a cabeça e é bênção. Né? Então, gente, para mim isso é algo extraordinário. Né? Quando você está na vontade de Deus, seja ousado. Deus te colocou nisso, então não tenha medo. Deus te chamou para isso, então vai com fé. Ah, mas as coisas não estão dando certo, as pessoas estão falando para eu desistir. Amigo, quem te levantou? Quem te chamou? Foram os homens? Não. Então, vá em frente. Então, a gente pode ver que Deus estava nesse negócio. Deus estava com o coração nessa construção. E, claro, a gente fica muitas vezes confuso com tantas coisas que ficam nos falando. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso aí, olha só. Mas essa construção é bem menor do que aquela outra. Né? Poxa, outro templo era bem mais bonito, tá? Mas daí? Mas Deus mandou a gente construir esse templo. E as medidas, até vieram as medidas, né? Não tinha nem muita opção, né? Ciro é assim, 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 né? Então era só seguir, era só obedecer. É claro que o povo em volta queria desanimar eles, mas eles tinham a permissão para isso. Mas o povo de Deus também e os profetas oravam, né? Lógico. Para acontecer, né? Tanto Neemias e outros, né? Sim. Neemias já vai um pouquinho mais tarde, a gente já vai estudar sobre ele. Mas nessas circunstâncias, vinham outros profetas, daqui a pouco a gente vai ver, eu acho que se não me engano é Ageu, né? Ageu, Zacarias primeiro, depois Ageu. Vai pregar, né? Gente, está na hora de a gente pegar e deixar as nossas coisas e vamos construir a casa do Senhor. Está na hora, né? Não é a hora agora de vocês reconstruir as casas de vocês, agora é a hora de a gente reconstruir o templo. Por quê? Ciro deu aquele mandamento para reconstruir o templo. E quanto tempo estava passando, né? Continuando então, a gente leu aqui os versículos até o 11, né? Vamos ler agora o versículo 15, 16. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Então, terminaram. Graças a Deus, né? Lá, pelos anos lá de Dário, pronto, acabou. Agora o versículo 19. Os que vieram do exílio celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes, os levitas tinham se purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram os cordeiros da Páscoa para todos os exilados, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Então aqui começa então novamente a festa da Páscoa.
que festa era? Celebrando o quê? A saída do A Egito. saída do Egito. Que é o quê? A festa de salvação. Né? Estávamos escravos, nosso povo era escravo no Egito. Deus nos libertou com mão forte, abriu o mar vermelho, a gente passou com o pé seco, e lembrando então, e é aquilo que a gente celebra, né? Toda a Páscoa, o sacrifício de Jesus, a libertação do nosso pecado, da escravidão do pecado para uma vida livre, uma nova herança. Né? Então era a festa que eles celebravam. Pastor, Sim. consta quantos anos levou para ser reconstruído esse templo? A gente poderia fazer os cálculos aqui, né? Porque ele dá alguns indícios de datas aqui, né? Começou no ano tal, do mês tal, de Ciro, e aí depois a gente poderia talvez tentar fazer alguns cálculos. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu poderia até fazer uma pesquisa mais acurada, de repente até para a semana que vem eu consigo alguma data, né? Mas a reconstrução não foi, poderia ter sido muito mais rápida, né? Isso eu sei. Ela não era uma obra tão fenomenal assim que não pudesse ser feita de uma forma mais acelerada, mas justamente por causa dessa oposição toda, aí o povo desanimava, aí eles iam para suas casas, reconstruir as suas casas e tal. Daí a pouco vem, Deus manda um profeta e diz, não, gente, não é a hora disso, agora é a hora de reconstruir o templo. Tá? Então, houve todo esse... Então, há todo e parece que é algo que nem nós também, né? Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas tem tanta coisa mais legal, tem tanta coisa mais importante, né? As prioridades, né? A gente coloca as coisas de Deus em segundo plano, primeiro nosso, primeiro a minha casa, e a palavra de Deus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o demais vocês serão acrescentados, né? Então, essa inversão, ela não é somente daquela época, né? Mas parece que isso é uma tendência humana, a gente se voltar para as nossas coisas, para o nosso dia a dia, para a nossa necessidade e não ver a prioridade que Deus dá. Porque se a gente buscar a prioridade de Deus, a gente pode ver. Né? Quando eles realmente buscaram a Deus, a obra foi assim, e aí até Deus ajudou, trazendo até o próprio inimigo teve que financiar a obra, né? Então a gente vê, aí muita gente quer fazer com as nossas forças, a gente vai protelando e a coisa não acontece, né? Como se a gente buscasse mais a Deus, parece que a coisa vai mais rápido, né? Muito bem, terminaram a obra, foi iniciado, foi feito então a festa da Páscoa, agora Esdras vem para Jerusalém. Até agora, quem está no comando aqui é Zorobabel e outros líderes. Né? Tem alguns profetas que estão trabalhando ali, os profetas também estão ajudando na obra e tudo mais. Agora sim, vem Esdras. Capítulo 7, versículo 1 diz lá, passadas essas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, e aí ele vai dar toda a descendência lá do filho, desse filho daquele e tal, né? Até no versículo 5 ali, ó, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Então ele traça toda uma linhagem só para mostrar de quem Esdras era filho. Ele vinha da descendência de Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés. Isso, Arão, irmão de Moisés, que foi escolhido por Deus para ser sumo sacerdote. Então, Esdras vem da linhagem de sumo sacerdote, de levitas, né? Lá de Arão. Jesus também veio dessa linhagem, de Arão. De Davi. Sim, mas lá atrás de Arão. Judá. Não, de Judá. Tema de Judá, porque Levi não tinha território. Não, veio do linhagem de Arão. Um filho de Arão, por exemplo. Foi quando a gente leu agora há pouco tempo toda a linhagem de Jesus, né? Desde José até eu fui ver, e vai até Arão, depois Abraão. Acho que talvez tenha mais de uma. Será que tu não está confundindo? Pode ser outro Arão, então, mas... Não estou lembrado agora. Não estou lembrado. O que eu sei é que a linhagem deles é dos levitas, né? Primeiro capítulo de Mateus. Da genealogia de Jesus. Exato. Ok. Vamos dar uma continuada aqui.
Então ele mostra a linhagem dele, que ele era, então, tem uma linhagem de sacerdócio. Versículo 6 diz o seguinte: Este Esdras subiu da Babilônia, ele era escriba hábil da lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Então ele também recebeu liberação, né, para vir com alguns bens e algumas riquezas novamente para ajudar ali em Jerusalém. Versículo 10 em diante: Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Qual foi o propósito de Esdras? Aqui a gente pode ver bem forte, né? Ele tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor. Uma coisa é você buscar a lei, outra é você buscar e cumprir. Né? E ele tinha colocado isso, ó, vou buscar, vou cumprir e vou ensinar. Pacote completo, né? Vou buscar, vou cumprir e vou ensinar. Então, que nós tenhamos esse mesmo desejo no nosso coração, né? O desejo de Esdras. É buscar, é cumprir, mas também com isso vou ensinar ela também, aqueles que estão ao meu redor. Amém? E Deus mandava vários profetas sempre com o mesmo intuito. Né? Sim. Aí, versículo 11. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao seu sacerdote Esdras, escriba das palavras dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Então aqui novamente uma cópia da carta que foi dada a Esdras. Então aí vai toda a cópia, né, o que ele vai mandar para Jerusalém, a recomendação dele e tudo mais. Então ela está descrita aí para a gente poder ler. Versículo 17 agora. Portanto, compres com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e suas ofertas de cereais e as suas libações, oferece-as sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Inclusive mandou dinheiro junto para ele comprar, né, animais e fazer sacrifício. Né? Então até para o sacrifício mandou dinheiro junto. Como os reis, parece que, claro, eles tinham aquela questão lá de trazer favor para o seu reino e tudo mais, né? Sacrifica ali por mim e tudo mais, né? Mas eu vejo muitas vezes aqui a mão de Deus, né? E eles buscando o favor de Deus também para o seu governo. Mas também muitas deles também, do mesmo jeito que eles eram favoráveis ao Deus dos céus, que aqui, como é que Deus é mencionado, né? Ao Deus dos céus, né? Ao Deus eterno. Então eles sabiam que esse Deus não era o Deus do Egito, o Deus do não sei o que, não, é Deus dos céus, Deus eterno. Continuando agora, capítulo 8, versículo 31 e 32. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos a Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde repousamos 3 dias. Então aqui a gente tem um pouquinho da descrição da viagem deles, quando é que eles saíram. Então existem alguns registros assim, até histórico isso, né? No dia tal, no mês tal, a gente saiu de lá e chegamos, né? E o que acontece? Aí no 4º dia pousou-se a prata e aí eles pesaram tudo aquilo que eles tinham trazido e tudo mais. Continuando aí. Qual é o capítulo, qual é o versículo? Estava no capítulo 8 agora. Agora vamos para o 9, 1. Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus.
tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos dessas terras. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta infidelidade. Ai, ai, ai. Quando ouvi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados, e permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha aflição, havendo já rasgado a minha túnica e meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado para levantar a Ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao exílio, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Esdras, nessa hora, ele entra em desespero. Por quê? Ele chegou, descarregou, pesaram tudo que veio e tal. Estava chegando, né? Descansou um pouco, já vieram os líderes e nós, gente, Esdras, tem uma coisa muito difícil para se resolver, né? Olha o abacaxi que já vem trazer para ele. Porque eles viam em Esdras esse líder, esse sacerdote, né? Falou: olha, gente, pessoal que casou com todos esses povos aí da região que não era para casar. E quem foram os primeiros? Os governantes e os levitas, os líderes, tanto espirituais quanto governantes. E aí Esdras nessa hora se arrebenta e se prostra e fica ali sentado, né? E fica ali até o sacrifício da tarde. E aí ele nem se levanta, ele só se ajoelha e se prostra. E diz: não tenho nem coragem de levantar minha face a Ti, de tanta vergonha que eu tenho. Porque ele diz: olha, é por causa desses pecados que a gente foi levado para o exílio. E eu volto agora à situação... né? Não aprende. Ele estava tão constrangido, né, conturbado com a situação toda que ele... enfim... Será que ele recebeu? Será que isso foi ouvido? Será que isso causou algum impacto? Vamos ver, versículo 10. Mas agora, nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Então ele aqui abre e diz: a gente deixou os teus mandamentos, né? Capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então a gente pode ver aqui que alguma coisa aconteceu. Aquela oração, aquele clamor, aquele arrependimento, aquele extravasar de Esdras, alguma coisa aconteceu, impactou o povo todo veio, e todo mundo começou a chorar, o povo todo começou a chorar. Impacto, né? Capítulo 10, versículo 10. Veja só. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós fostes infiéis e casastes com mulheres estrangeiras, multiplicando a culpa de Israel. Agora confessai os vossos pecados ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos dessas terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação em alta voz: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Então aqui o povo se arrependeu, e aquilo que Esdras falou: eu vou buscar a tua palavra, cumprir e ensinar. Esdras cumpre. Então ele cumpre, ele ensina, e o povo ouve e também pratica. Também cumpre, também faz o que era para fazer.
Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá para o versículo... versículo 16. Assim fizeram os que voltaram do exílio. Esdras, o sacerdote, escolheu homens, cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, e todos designados por nome. No primeiro dia do 10º mês, assentaram-se para averiguar este negócio. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar de todos os homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Gente, vamos sentar, vamos ver agora qual é a situação. Aí vamos, nome por nome, fulano de tal, fulano de tal. E for anotando, né? Vamos botar a limpa esse negócio aqui. Pararam tudo, para tudo. Vamos olhar para trás. O que está errado? Vamos arrumar. Olha sobre o versículo 18. Entre os filhos dos sacerdotes acharam-se estes que haviam casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Manassés, e por aí vai, né? Aí versículo 19, deram a sua mão, comprometendo-se a despedir suas mulheres, e pela sua culpa ofereceram um carneiro do rebanho. Então aqui ele diz, não, ok, a gente vai se separar, até uma coisa constrangedora, poxa, mas já tinham casado. Eles mesmos vão para lá. Né? Volta para casa, querida. Né? Infelizmente, né, a gente... Talvez hoje... Mulheres e filhos, né? Daí volta a mulher para os filhos, né? Sim, nesse caso a gente fica assim, poxa, mas então o cara que se converte a Deus, então ele tem que se separar da mulher? Não. Né? Hoje em dia a gente tem um entendimento diferente, né? Mas naquela... qual é a lei? A lei diz isso, então vamos seguir a lei. A lei diz isso, então a questão, Paulo diz, né? Em primeiro lugar, busca o marido, né? Conquistar a sua esposa e a esposa seu marido, né? Se o marido concordar em coabitar com a mulher, né, ou a mulher concordar em coabitar com o marido que é convertido, que é cristão, então não se separe. Paulo diz isso. Acho que, se não me engano, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, vai dar essa recomendação. Né? Então, não é assim, converteu, agora separa. Não, porque eu me converti, agora sou do Senhor. Não, intercede, ora, clama, para que a esposa o acompanhe, ou enfim, também, pelo menos, esteja no caminho do Senhor, né? Eu vejo aqui uma grande mudança depois de Jesus Cristo, porque até Jesus não se poderia casar com ímpios, né? Ou seja, com o povo, mas Jesus veio e disse, não, todo mundo é igual. Sim. Agora, o que a gente busca é que cada um se case, que tenha um companheiro que tenha a mesma fé que você. Sim. Né? Se você casa com alguém que, sei lá, julgo desigual, aquela questão do julgo desigual, né? Que pelo menos seja temente a Deus, né? Não precisa nem ser da tua igreja, mas que tenha uma igreja que congregue, que tenha uma fé, que leia a palavra, que seja convertido. Eu sempre digo, né? Eu peço que os meus filhos não se casem com membros de igreja, mas sim uma pessoa que tenha o coração entregue para Jesus. Sim. Né? Claro que quem entrega o coração para Jesus vai ser membro de alguma igreja, né? Mas nem todo membro de igreja tem o coração entregue para Jesus. Entendemos isso? A diferença, né? Há uma diferença. Né? Então que a pessoa... Ok. Então, gente, a gente concluiu já. Na verdade, já passamos o nosso tempo. Queria só dizer que eu creio que isso é avivamento. Eu creio que isso é avivamento. Se arrepender de largar a mulher, né? Quando a pessoa reconhece o seu pecado, se arrepende e busca uma vida transformada. Isso é avivamento. E eu olho para essa situação de Esdras, eu vejo ali um grande avivamento acontecendo dentro do povo de Israel, né, quando ele volta do exílio.